Se prepara porque a notícia que eu vou contar para você nesse vídeo pode mudar completamente o seu mês. É isso mesmo, acabou de sair uma notícia oficial publicada no Diário Oficial da União, confirmando pagamentos extras que o INSS vai liberar nas próximas semanas. São 2 parcelas garantidas e tem gente que vai receber um valor ainda maior. Então, se você está na expectativa de colocar um dinheiro a mais no seu bolso, fique comigo até o final desse vídeo porque tem pagamento confirmado, novas liberações e até um alerta de golpe envolvendo fraudes milionárias contra aposentados. O que eu vou mostrar aqui é sério, é oficial e pode fazer toda a diferença nas suas finanças. Antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Arilson, especialista em direito previdenciário e em notícias sobre o INSS e todos os dias estou aqui para te deixar bem informado sobre tudo que envolve a sua aposentadoria, pensão e benefícios. Então, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e entre também no nosso grupo do WhatsApp. O link está na descrição, tá, pessoal? Lá eu compartilho notícias em primeira mão para vocês, antes mesmo delas saírem na mídia ali para o público geral. E se quiser se aprofundar ainda mais, você pode aí se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para sempre receber aí todas as notificações completas, atualizadas e explicadas de forma simples para você entender os seus direitos e ficar por dentro de tudo que está acontecendo no INSS. Tudo bem, pessoal? Vamos lá direto ao ponto. Pagamentos confirmados, pagamentos extras confirmados. O INSS publicou no Diário Oficial que vai liberar aí 2 parcelas extras em breve e muitos beneficiários já começaram aí a receber. Essas parcelas estão relacionadas ao 13º salário dos aposentados, porém, presta atenção aqui que eu vou explicar tanto para quem já recebeu quanto para quem não recebeu ainda, tá? Olha só. Esse 13º ele foi antecipado entre os meses de abril e junho de 2025. No entanto, muita gente ficou de fora, né, dessa antecipação, especialmente com quem começou a receber o benefício depois desse período da antecipação. E é exatamente esse grupo que vai receber as novas parcelas agora. Ou seja, quem teve o benefício concedido após junho e ainda não recebeu o 13º deve verificar o extrato de pagamento, porque os valores já começaram a aparecer na folha deste mês e há previsão de nova parcela até novembro. E outro ponto importante, quem recebe o BPC-Loas não tem direito ao 13º. Essa regra continua valendo, então é importante ficar atento para não se confundir. Agora, quanto aos valores, eles vão variar de acordo com o benefício. Se você recebe um salário mínimo, o depósito será proporcional a esse valor. Já quem recebe acima do mínimo vai ter o cálculo feito com base no teto e no tempo de recebimento. O mais importante é que tudo isso já foi confirmado de forma oficial e o INSS está incluindo os pagamentos gradualmente nas próximas folhas. Então, não deixe de conferir o seu extrato de pagamento no Meu INSS ou pelo telefone 135. Mas infelizmente nem tudo são boas notícias. Enquanto o governo federal libera esse pagamento tão esperado, a Polícia Federal está com os olhos voltados para um escândalo milionário envolvendo fraudes em descontos indevidos nos benefícios dos aposentados. Você se lembra da chamada farra do INSS? Pois é, agora surgiram novas informações assustadoras sobre o caso. Um dos investigados, o advogado Felipe Macedo Gomes, que também é empresário e presidente da Amara Brasil Clube de Benefícios, uma das entidades que fizeram acordos com o INSS para aplicar descontos automáticos nas aposentadorias, chegou a comemorar publicamente seus ganhos em um culto evangélico. E pasme, segundo a investigação, ele faturou cerca de 143 milhões de reais entre 2022 e 2024 com esses descontos indevidos. Isso mesmo, ele ganhou 143 milhões de reais tirando de aposentados brasileiros por meio de cobranças ilegais e fraudulentas. O advogado chegou a dizer que sua prosperidade financeira seria resultado da mão de Deus, depois que ele começou a pagar o dízimo. Mas, convenhamos, usar o nome de Deus para justificar lucros que vieram de fraudes é algo
realmente lamentável. É triste ver pessoas sem moral, sem caráter, tentando se esconder atrás da fé para justificar erros tão graves. E é exatamente por isso que nós precisamos continuar atentos. Quando a imprensa para de falar, quando o assunto deixa de ser manchete, é justamente nesse momento que os golpistas voltam a agir. Por isso, aposentado, pensionista, fique em alerta. Se você identificar descontos estranhos na sua aposentadoria, procure o INSS pelo número 135 ou registre uma reclamação no Procon da sua cidade. Não aceite descontos que você não reconhece. Você tem o direito de contestar e pedir devolução do seu valor. E outra coisa importante, quem ainda não aderiu ao acordo sobre os descontos indevidos das associações, ainda pode fazer isso até o dia 14 de novembro. Então fique atento a essa data, porque depois disso pode não ser mais possível você estar recorrendo e recebendo esses valores. E para quem está precisando de dinheiro, né, preste atenção também ali que o INSS deve reabrir a margem consignável para novos empréstimos, tá? Então fica aqui esses alertas para vocês. Vamos olhar as novidades de pagamento, um caso de fraude que está dando o que falar e uns alertas aí que todo mundo que recebe benefício precisa ficar ligado. A ideia é descomplicar isso tudo, né? Entender o que mexe mesmo com a vida do pessoal. E os cuidados, claro, principalmente com grana extra e uns descontos que, vira e mexe, aparecem sem a gente esperar. Bom, vamos lá desvendar isso. Pois é. E o legal desse material é que ele vai além do básico, do tipo, 13º. Ele cutuca umas questões éticas bem delicadas, sabe? Sobre como os benefícios são gerenciados. Isso acaba mostrando como o nosso sistema é complexo, né? E mais ainda, como é crucial que o segurado esteja, assim, bem informado para não cair em roubada. Certo. Então, bora começar pelo 13º, que é sempre um assunto quente. Pelo que está no vídeo, a maior parte do pessoal, aposentados, pensionistas, já pegou a antecipação, né? Aquela grana que caiu entre abril e junho. Exato. A antecipação rolou para a maioria. E é sempre bom lembrar daquela exceção, né? Quem recebe BPC-LOAS, aquele benefício assistencial, não tem direito ao 13º. É lei. Muita gente confunde, mas para eles não tem mesmo. Entendido. Mas aí vem o pulo do gato que a especialista no vídeo apontou e que talvez pegue alguns de surpresa. É o pessoal que começou a receber o benefício depois dessa antecipação. Tipo, de julho para cá. Como fica para eles? Esse é um detalhe-chave. Para essa galera, o 13º está sendo pago agora, proporcional nesse período que o vídeo comenta. E olha só, tem até uma pista de que pode rolar uma segunda parcela dessa grana proporcional lá para novembro. Ou seja, quem entrou depois não perde não, só recebe num calendário diferente, tá? Isso só reforça aquela coisa de ter que conferir o extrato do benefício sempre, né? Porque o valor que está caindo agora não vai ser igual para todo mundo que está nessa situação. Precisamente. Conferir a folha de pagamento, o extrato, é essencial. O valor do 13º, nesses casos, vai ser proporcional aos meses do ano que a pessoa já estava recebendo o benefício e, claro, proporcional ao valor do benefício em si, seja salário mínimo ou mais até o teto. Essa conferência tira dúvida e, garante que o cálculo está certo. E mostra também uma coisa do sistema, né? Nem sempre essa informação específica chega fácil para o beneficiário. Exige uma atenção ali individual que nem todo mundo tem tempo ou condição de ter. Pois é. E falando em dinheiro, direitos e essa necessidade de ficar de olho nos detalhes, a coisa fica ainda mais, digamos, tensa quando a gente entra em umas áreas mais complicadas, como essas investigações de fraude, que o material também traz. O caso da farra do INSS, como ficou conhecido, né? E que envolve diretamente um nome, Felipe Macedo Gomes, presidente da tal Amar Brasil Clube de Benefícios, a ABCB. Sim, esse caso é bem emblemático. A ABCB é uma dessas entidades que fazem uns acordos com o INSS, os chamados acordos de cooperação técnica, que na prática é uma autorização oficial para elas descontarem coisas
tipo mensalidade de associação, direto na folha do aposentado, do pensionista, antes mesmo do dinheiro cair na conta da pessoa. Caramba. E o que a Polícia Federal está apontando sobre ele e a ABCB, segundo o vídeo? Olha, o material diz que o Gomes está na mira da investigação justamente por suspeita de participar desse esquema maior, a farra do INSS. As investigações focam em fraudes e principalmente nesses descontos que estão sendo vistos como indevidos, sabe? Feitos não só pela ABCB, mas por um monte de associações. O volume de dinheiro é assustador. Falam-me em bilhões de reais que essas entidades teriam lucrado em cima dos segurados ao longo do tempo. E especificamente sobre a entidade do Gomes, o vídeo cita um faturamento de tipo 143,2 milhões de reais só com esses descontos entre 2022 e 2024. Nossa, é muito dinheiro. Conseguido com descontinhos mensais, né? Que multiplicados por milhares de associados, muitos talvez nem sabiam direito o que estavam pagando ou autorizando. É um modelo que, se não tiver transparência, se não tiver fiscalização firme, vira um prato cheio para abuso, né? E tem um ponto nesse caso que causou um reboliço danado e que a autora do vídeo critica pesado. Foi uma declaração que o próprio Felipe Gomes deu num culto evangélico. O que foi que ele disse exatamente? Então, segundo o que está no vídeo, ele teria dito que depois que começou a pagar o dízimo, lá em setembro de 2022, ele viu a receita dos negócios dele aumentar uns 25%. E aí ele teria dito que as vitórias nos negócios eram coisa de Deus, reflexos da mão de Deus. A autora do vídeo acha isso lamentável, né? Interpreta como um jeito de usar a fé para justificar lucros que estão justamente sendo investigados por práticas suspeitas. É delicado. E a gente está aqui só reportando o que o material trouxe, incluindo essa crítica da autora, claro. Com certeza. E essa situação toda joga luz numa discussão bem sensível, né? Que é essa mistura de negócios, ética, religião. Quando a origem do dinheiro está sendo questionada por fraude, por tirar dinheiro de aposentado, e aí você liga isso a uma bênção divina, como o material aponta que ele fez, cria um conflito ético muito grande. Isso faz a gente pensar na responsabilidade de quem está à frente dessas entidades, né? A confiança que as pessoas, muitas vezes vulneráveis, depositam ali é enorme. Usar isso para ganhar dinheiro de forma duvidosa e depois dar uma justificativa religiosa é algo que, nossa, precisa de muita reflexão sobre limite ético. Sem dúvida. E essa história de confiança quebrada, de vulnerabilidade explorada no caso da ABCB, infelizmente não é caso único, né? O material que a gente está vendo também bate de novo na tecla de outro problema que não some. Aqueles descontos de associações variadas que brotam no benefício do INSS. Exatamente, é um problema crônico, infelizmente. A pessoa vai ver o extrato e tá lá, R$30, R$50, às vezes mais, de uma associação que ela nem lembra de ter entrado, ou que talvez entrou sem querer na hora de fazer um empréstimo, sabe? E qual é a orientação prática que a especialista dá para quem passa por isso? O que fazer? A orientação é clara e direta. Reclamar na hora. Não pode deixar para depois. Os caminhos são ligar para o INSS mesmo, no 135, registrar a queixa, pedir o cancelamento e o dinheiro de volta. Ou então procurar o PROCON, né, órgão de defesa do consumidor. A mensagem é: o beneficiário tem que correr atrás do prejuízo, tem que ser ativo para defender o próprio bolso. E tem um alerta interessante que o material faz também, que é o risco do assunto esfriar, né? Isso. Perfeito. Quando um escândalo como esse da farra do INSS estoura, vira notícia, o INSS promete investigar, aperta aqui e ali, tem pressão, mas aí o tempo passa, outras notícias surgem e a poeira baixa. A preocupação que o vídeo levanta é que, se a vigilância de cada um diminuir, essas práticas podem continuar rolando mais na moita ou até voltar com outra cara. Faz todo sentido. A pressão da mídia ajuda, mas é cada um cuidando do seu que pode realmente segurar a onda no longo prazo. Sim, o protagonismo do beneficiário é chave. O vídeo destaca isso. A ação individual de conferir, de reclamar se achar algo errado e talvez até ações coletivas, né? São fundamentais.
Ah, e o material menciona rapidinho uma data, 14 de novembro. Fala que é um prazo para aderir a um acordo. Não explica muito que acordo é esse, mas só a menção da data já serve de alerta para ficar de olho em prazo, em comunicado oficial sobre esses descontos, né? Bom ponto. Agora, tem outro campeão de dúvidas e, infelizmente, de problemas também, empréstimo consignado. O vídeo também fala disso, né? Fala sim. Comenta da margem consignável, aquele pedaço do benefício que pode ser usado para pagar as parcelas, né? Hoje está uns 35% para empréstimo normal, mais 5% para cartão de crédito consignado e outros 5% para cartão de benefício. É popular porque é fácil pegar e desconta direto na folha. Mas aí que mora o perigo, né? Quais os alertas principais que o material traz? Olha, os alertas são cruciais. Primeiro, taxa de juro. Tem um teto, sim, definido pelo governo, mas ainda varia muito de banco para banco, de financeira para financeira. Tem que comparar, tem que entender o custo efetivo total, o CET, que não é só o juro, inclui taxa, seguro, tudo. Uma diferencinha na taxa vira uma fortuna no fim das contas. Certo. E o segundo alerta, que talvez seja ainda mais grave? É atenção redobrada na hora de assinar o papel, o contrato. O material avisa, cuidado para não contratar produto junto sem querer, sem entender direito. O exemplo clássico é o tal do cartão de crédito consignado. A pessoa vai lá querendo um empréstimo pessoal, mas o banco empurra um cartão ou libera parte do dinheiro como se fosse um saque no cartão. E aí as regras são outras, os custos são outros. E é aí que entram aquelas siglas que dão uma dor de cabeça danada. RMC e RCTC. Explica rapidinho pra gente o que é isso e por que é tão problemático. Claro, RMC é a reserva de margem consignável, RCTC é reserva de cartão consignado. Às vezes chamam de reserva de cartão de crédito também. Basicamente é assim, quando você contrata o cartão consignado, um pedacinho da sua margem, geralmente 5%, fica reservado para cobrir o pagamento mínimo da fatura daquele cartão, caso você não pague ela toda. O problemão é que muitas vezes a pessoa nem usou o cartão direito, só fez um saque lá no começo, mas o desconto do mínimo referente a essa reserva continua todo mês no benefício. Para sempre, praticamente. Porque com os juros rotativos, aquilo mal cobre os juros e quase não diminui a dívida principal. Nossa. Então a pessoa pode ficar anos pagando um negócio referente a um cartão que ela nem desbloqueou, usou pouquíssimo? Exatamente esse o drama. Esse desconto automático do mínimo pela RMC ou RCT pode virar uma dívida eterna, comendo a margem, comendo o dinheiro do beneficiário, sem que ele tenha clareza total disso. Por isso a recomendação do vídeo é muito enfática. Leia tudo, pergunte tudo, entenda o que está assinando. Se a oferta parecer confusa, se o vendedor pressionar, pé atrás. Saber o que está fazendo, ter essa literacia financeira é se proteger. O consignado pode ajudar, mas só se for bem entendido e contratado com consciência. Uau! São muitos pontos mesmo para ficar atento. Vamos tentar amarrar o que a gente viu hoje com base nessa análise do vídeo, então. A gente falou das particularidades do 13º, né? Especialmente para quem começou a receber benefício mais para o meio ou fim do ano. Analisamos a gravidade daquela investigação da ABCB, da farra do INSS e aquela justificativa religiosa bem controversada para os lucros que estão sob suspeita. Isso. E reforçamos o alerta que não pode parar sobre os descontos indevidos de associações e que o beneficiário tem que agir rápido quando vê isso e não deixar o assunto morrer, né? Ficar atento. E por último, esses cuidados essenciais com o empréstimo consignado, olhar juros, custo efetivo total e, principalmente, muito cuidado para não levar um cartão consignado sem querer, com aqueles descontos de RMC e RCTC que são uma cilada. Então, se a gente pudesse tirar uma mensagem central desse material todo, qual seria? Olha, eu acho que a mensagem principal é sobre o poder da informação e da ação, sabe? O sistema do INSS é gigante, complexo e, como a gente viu, tem brechas que podem ser exploradas. Ter acesso à informação correta, como essa advogada tenta passar no vídeo, e agir com base nisso, seja para garantir um direito, como o 13º, ou para se defender de um desconto errado, de um empréstimo ruim, é o que faz a diferença.
Informação empodera e vigilância protege o bolso. Perfeito. E depois dessa conversa toda, fica aquela pulga atrás da orelha, né? Uma reflexão. Sim, fica. Uma reflexão que talvez até vá um pouquinho além do que o vídeo trouxe diretamente, mas que nasce dessa nossa discussão, pensando no tamanho do INSS, na complexidade toda e nesses desafios gigantes de comunicação, de fiscalização, de evitar fraude, que casos como esse da ABCB escancaram. Fica a pergunta no ar, né? Que outros mecanismos, que outras ferramentas poderiam ser criadas ou melhoradas para dar mais transparência e proteger de verdade os beneficiários dessas práticas abusivas, dessas informações enganosas no futuro. É algo para a gente continuar pensando, com certeza.